com o tema Conjuntura Econômica em 2022, e a participante é Mariel Angeli Lopes, graduada em Economia, mestranda em Demografia no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje trabalha no DIESE, e vem atuando no DIESE, Distrito Federal, desde 2014, tendo assessorado entidades do setor de telecomunicações e setor financeiro. No DIESE Distrito Federal é desde 2020, no DIESE desde 2014. Hoje ela é supervisora do Escritório Regional do Distrito Federal, onde atende entidades sindicais de todas as áreas. Muito bem-vinda, Mariel. Olá, meu nome é Mariel Lopes, eu sou supervisora do DIESE no Distrito Federal e estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre a conjuntura econômica em 2022, né? O que a gente tem já de expectativa para esse ano? A gente sabe, né, que como é um ano, por exemplo, de eleição, no final do ano, a gente já tem uma instabilidade econômica um pouco mais elevada. Porém, nós estamos saindo de uma pandemia do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, a gente tem a questão internacional, né, com esse conflito na Ucrânia e o aumento do preço do petróleo, tendo impactos muito significantes no que está acontecendo na economia brasileira. Em primeiro lugar, quando a gente vai analisar as economias, né, e os países, comparar um país com o outro, ou um país ao longo dos anos, o principal índice que a gente usa para isso é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, que é tudo que o país produz ao longo do ano, com toda a sua movimentação de produtos e serviços com relação aos outros países. E o Brasil, em 2021, ele teve um crescimento do PIB de 4,6%. Que parece muito significativo se a gente for olhar esse número sem saber o que está por trás disso, né? Por quê? Esse crescimento de 4,6% se deu muito em um ano que a gente teve a pandemia do coronavírus melhorando um pouco, né? A gente teve o começo da vacinação e até o final do ano a gente teve uma parcela muito significativa da população brasileira que já estava vacinada, mas era comparando com o que a gente tinha tido na economia em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, que a gente teve uma queda muito significante no PIB, de 4,1%. Além disso, a gente estava saindo de um período de taxas de crescimento baixas no PIB, depois de um período de uma queda muito significativa, que foi 2015 e 2016, que a gente teve uma queda de quase 7% do PIB. 2017, 2018 e 2019 foram anos de recuperação, mas com muita estabilidade, índices muito baixos de crescimento do PIB. E aí, quando chega a pandemia do coronavírus, todos os ganhos, né, ainda que pequenos, que a gente tinha tido no período anterior, foram por água abaixo. Então, assim, a melhoria que a gente estava começando a ter no mercado de trabalho acabou, né? A gente teve aumento muito significativo do desemprego, mas a queda de 4,1% do PIB que a gente viu em 2020, ela foi menor do que, na verdade, estava sendo esperado ao longo daquele ano. Porque quando a pandemia começou, o governo brasileiro demorou para tomar medidas de combate à pandemia, né? Então, a gente não sabia como que ia ser, como que íamos lidar com o problema de que as cidades estavam se fechando, né? O comércio estava fechando, as indústrias estavam parando para tentar impedir o espalhamento do vírus, e as pessoas estavam em casa, mas estavam sem renda. Então, quando a gente teve o começo do pagamento do auxílio emergencial, a gente teve o benefício de manutenção do emprego, que era o bem, que as pessoas que já estavam empregadas continuassem empregadas, né, um benefício que seria pago pelo governo federal. E a gente teve a instalação do Pronamp, que foi um programa de crédito para micro e pequenas empresas com uma taxa de juros bem baixa e com uma carência elevada, que foi ofertado através de seguros do governo federal. Aí a gente começou a ver que a economia não ia ter uma retração tão significativa como esperado, né? Então, quando chegou no final do ano, a gente tinha a economia brasileira com uma queda de 4,10%, mas a gente tinha que várias pessoas, né, foram mantidas nas classes médias, nas classes baixas, sem vulnerabilidade à fome e à pobreza que teria acontecido se a gente não tivesse o pagamento do auxílio emergencial, e muitas empresas se mantiveram abertas com o auxílio do Pronamp.
Aí, ao longo de 2021, a gente teve uma mudança, apesar de que a gente continuava com a pandemia, a gente teve mudanças muito significativas na economia. Em primeiro lugar, com a vacinação, né, o início da vacinação, que foi um pouco lento, e depois ela foi se acelerando mais no segundo semestre, a gente teve a reabertura das cidades, né? A gente teve uma maior movimentação das pessoas, as pessoas voltaram a viajar, as escolas reabriram, então a movimentação nas cidades passou a ser muito mais elevada com relação ao que a gente tinha em 2020. Então, por causa disso, na hora que a gente compara o crescimento do PIB de 2021, a gente viu que ele cresceu 4,6% com relação a 2020, justamente por causa disso. Não porque teve uma grande melhoria na economia brasileira no ano passado, mas é porque 2020 tinha sido um ano tão ruim que tudo que aconteceu em 2021 foi um pouco para tentar compensar a situação, né, tão negativa que tinha acontecido no ano anterior. E aí, na hora que a gente compara agora o que a gente tem de expectativa para 2022, aí a gente percebe a situação complexa que a economia brasileira passa. Por quê? Quando a gente compara os países, né, a previsão de crescimento para esse ano, a maior parte dos países em desenvolvimento, como o Brasil, tem previsão de crescimento muito significativa, acima de 2, 3%. E o Brasil, ao longo do ano passado, as previsões para 2022 eram de um crescimento por volta de 2% do PIB. Mas o que a gente está vendo agora, nós estamos, né, no final do primeiro trimestre, é que provavelmente o crescimento da economia nesse ano vai ser inferior a 1%, talvez inferior a 0,5%. E isso, quem estima esse crescimento é o Banco Central, as instituições do mercado financeiro, o próprio governo brasileiro também faz suas estimativas, apesar de que as estimativas do governo têm sido mais otimistas do que do Banco Central e dos outros agentes do mercado. E por que a gente não vai ter um crescimento tão significativo esse ano? Como eu já comentei, a questão política é muito importante, a gente tem eleições em 2022, e por causa disso, os investidores, principalmente quem toma decisões de investimento de longo prazo, aguardam para ver o que vai acontecer nas eleições, quem que vão ser as pessoas eleitas, porque a partir das pessoas eleitas você vai saber qual que vai ser a direção econômica que o país vai tomar daqui para frente, né? Dependendo dos deputados e senadores que são eleitos esse ano, a gente vai saber se nos próximos anos o Brasil vai focar mais no desenvolvimento sustentável, se a gente vai manter as práticas de exploração econômica que a gente tem atualmente. E isso faz muita diferença na hora que você vai fazer decisões de investimentos, né? Então, os grandes investidores tomam essa questão política muito em conta. Uma outra questão também que a gente tem é os conflitos internacionais que a gente está vendo. Então, no caso, a situação na Ucrânia, né, que tem se desenvolvido nas últimas semanas, é muito importante para a situação econômica aqui no Brasil. Por quê? Em primeiro lugar, a gente importa 80% do trigo que é consumido no Brasil, e nós somos um país que consome muito trigo, né, porque a gente tem uma alimentação muito focado em carboidratos, né, o pão francês que todo mundo gosta. Então, a maior parte do trigo que a gente consome no Brasil é importado, e uma parte significativa é importada da Rússia e da Ucrânia, que são os dois países que estão em conflito. E no caso da Rússia, por exemplo, já anunciaram que vão cortar as exportações desses produtos para outros países que não são países que estão politicamente alinhados com a Rússia. Então, nesse caso, o Brasil pode ser prejudicado nos próximos meses, a gente pode ter um aumento significativo no preço do trigo, e isso pode impactar no preço dos produtos aqui dentro do Brasil. Uma outra questão também é que, apesar de que no Brasil a gente produz uma quantidade muito relevante da produção mundial de grãos, a gente depende muito dos fertilizantes produzidos em outros países. E a Rússia é um dos principais produtores de fertilizantes do mundo. Então, eles, com essas questões políticas que estão interferindo na economia mundial, o Brasil acaba sendo prejudicado, mesmo não tendo nada a ver diretamente com o conflito. Então, se a Rússia para as exportações de fertilizantes, o custo de produção dos produtores agrícolas aqui no Brasil sobe, e às vezes a produção diminui, né, com relação ao o que era esperado para esse ano. Então, os contratos futuros de venda de produtos vão ter reajustes nos preços que vão impactar nos preços para os consumidores finais. E aí a gente chega no ponto mais relevante, talvez, para a economia brasileira em 2022,
que é uma das questões, infelizmente, mais relevantes para a economia brasileira quase todos os anos, que é a inflação. A gente está vindo de 2 anos de pandemia, que foram 2 anos muito difíceis do ponto de vista dos preços. Porque em 2020, com o fechamento das fronteiras e as pessoas ficando em casa, as medidas de distanciamento social e todas essas questões que foram colocadas em práticas para diminuir o espalhamento do coronavírus, o preço dos alimentos aumentou muito no mercado mundial e, consequentemente, aqui no Brasil também. Porque vários países começaram a fazer estoque porque não sabiam como que ia ser a circulação de produtos durante a pandemia, se os portos iam ficar fechados, esse tipo de coisa. E com isso, a produção brasileira ficou muito valorizada fora do Brasil. A gente tem uma situação que a gente tem uma moeda, né, que é o real, muito desvalorizada com relação ao dólar, então vale a pena muito para os produtores brasileiros vender fora do Brasil o que eles produzem aqui. E aí o que sobra para ser vendido no mercado interno acaba tendo um aumento muito significativo dos preços. E a gente viu isso acontecendo continuamente ao longo de 2020. A gente teve um aumento significativo nos preços dos alimentos e isso teve impacto sobre a inflação. Então, a partir do segundo semestre de 2020, a gente viu um crescimento significativo das taxas de inflação, de aumento, né, de preços de produtos no Brasil, principalmente por causa dos preços dos alimentos. Chegou em 2021, a gente teve uma situação um pouco diferente. Apesar de que os preços dos alimentos ainda estavam elevados e existia uma pressão internacional para comprar os produtos produzidos aqui no Brasil, a gente teve um foco maior no preço da energia. Então, da energia, tanto a energia elétrica, que a gente consome dentro de casa, como o gás de cozinha, né, que é o GLP, o gás liquefeito, de petróleo, e a gasolina e o diesel, que são os combustíveis que a gente usa para se movimentar, né? Interessante que em 2020 o preço da gasolina caiu significativamente nas bombas dos postos de gasolina, justamente porque as pessoas estavam ficando em casa, então você tinha uma demanda menor. Chegou em 2021, isso mudou. Por quê? As pessoas voltaram a se movimentar, né, para fora de casa, e com isso o preço subiu. As usinas hidrelétricas passaram por dificuldades, porque a gente estava passando um período muito prolongado de seca. Por isso, tivemos que ligar usinas termoelétricas, né, que consomem carvão e óleo, para gerar energia, e por isso tem uma energia mais cara do que a da usina hidrelétrica. E a partir do meio do ano passado, a gente teve a instituição das bandeiras tarifárias, que tiveram um impacto muito significativo sobre o custo da energia para as pessoas ao longo de 2021, né? Além disso, o custo da gasolina e do diesel é muito impactado pelos preços praticados fora do Brasil. Então, se o barril de petróleo aumenta o preço no mercado internacional, aqui dentro do Brasil, a Petrobras repassa esse aumento de preço para os consumidores, para as distribuidoras, e as demais distribuidoras do mercado fazem a mesma coisa. Porque o petróleo, apesar de que muitas vezes é produzido aqui no Brasil, a gente é quase autossuficiente na produção de petróleo, ele não é refinado aqui dentro. Então, o Brasil extrai o petróleo puro, leva para fora, as empresas levam para fora, refinam o petróleo e trazem para vender aqui dentro do Brasil de novo. Isso tudo, os custos em geral são em dólar. Então, a gente, com uma moeda desvalorizada, como o real esteve frente ao dólar, a gente tem um aumento muito relevante desses custos, né? E como o preço do barril de petróleo internacional interfere diretamente no preço do barril de petróleo aqui dentro, acaba que os brasileiros sofrem duplamente com essa questão dos combustíveis, né? Então, ao longo de 2021, o que a gente viu foi os alimentos continuavam com preços elevados, apesar de que os aumentos não eram tão elevados como a gente tinha visto em 2020, mas mesmo assim a gente não teve queda significativa nos preços dos principais alimentos. Então, arroz, feijão, carne, a gente viu uma substituição muito significante dos brasileiros que pararam de comer muitas vezes carne vermelha, ou às vezes até carnes brancas, né? Passaram a consumir mais ovo e frango, e com isso o preço desses alimentos também subiu ao longo do ano. E a gente viu que isso foi relevante, mas mais relevante foi a questão da energia, né? A energia elétrica que a gente usa dentro de casa, o preço do gás de cozinha e o preço dos combustíveis, né? Lembrando que a gasolina é importante para os veículos de passeio, mas o diesel é mais importante ainda porque os caminhões e os ônibus
são todos movidos a diesel. Então, assim, isso também tem um impacto sobre o preço dos produtos através dos custos de frete. E também tem impacto no preço das passagens de ônibus, né, dos ônibus que a gente usa dentro das cidades, dos ônibus intermunicipais, interestaduais e também das passagens de avião. Então, tudo acabou sendo impactado pelo aumento nos custos de energia. E por isso, ao longo do segundo semestre, principalmente de 2021, a gente viu que as taxas anuais de inflação estavam ficando acima de 10%. A expectativa do Banco Central é que quando a gente chegasse agora em 2022, isso caísse, né, a gente tivesse uma diminuição muito significativa da taxa de inflação, mas não o suficiente para compensar todo esse aumento acumulado que a gente teve ao longo dos últimos anos. Então, os brasileiros se encontram numa situação muito mais complicada do que a gente tinha antes da pandemia, devido principalmente à diminuição do poder de compra, né? Os salários que a gente tinha em janeiro de 2020, eles não conseguem mais comprar os mesmos produtos agora em janeiro de 2022. Então, agora em fevereiro, né, que são os dados mais recentes de inflação, a taxa de inflação, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele ficou em 10,54%. E ainda não tinha tido o impacto do reajuste que a Petrobras fez de mais de 18% no preço da gasolina e 25% no custo do diesel, que foi algumas semanas. Então, é provável que a taxa de inflação em março também continue elevada. Em fevereiro, a taxa mensal foi acima de 1%. É provável que agora em março a gente tenha algo semelhante, né? Também porque a oscilação dos preços do petróleo tem sido muito impactada pelas questões políticas, né? Pela situação que está acontecendo lá na Rússia. Como a Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo, se eles param de exportar, a oferta no mercado mundial diminui e com isso os preços aumentam. Porém, mais do que essa possibilidade de parar de exportar, tem também a volatilidade dos preços, né? Porque como as questões políticas têm mudanças diárias, acaba que de um dia para o outro o preço do barril também varia bastante. E isso torna muito mais difícil para as distribuidoras de combustíveis aqui no Brasil poder preparar os estoques, né? Comprar as necessidades adequadas para fornecer combustíveis nas próximas semanas. Uma outra maneira também de a gente perceber o aumento significativo dos preços é quando a gente olha a cesta básica, né? Nós, do GESE, analisamos os preços da cesta básica em 17 capitais mensalmente, e agora, em fevereiro, os resultados que a gente teve foram que em todas as capitais, no último ano, o aumento de preços foi superior a 10%. Então, a gente teve variações de 15% em alguns lugares, 10% em outros, mas numa situação que a gente chegou a ter uma cesta básica de praticamente quase R$ 700. A gente viu em São Paulo a cesta básica de R$ 715, que foi a mais cara que a gente teve nesse último ano, com um aumento de 12% com relação a fevereiro do ano passado. E aí, a partir da cesta básica que a gente analisa, a gente estima qual que seria o salário mínimo necessário, né, que condizesse com as necessidades de consumo de alimentos, de moradia, de transportes, de saúde e de educação de uma família. E aí a gente estima que em fevereiro esse salário mínimo deveria ter sido de mais ou menos R$ 6.000, sendo que o salário mínimo real que a gente tem praticado desde janeiro é de R$ 1.210. Então a gente tem uma diferença muito significativa. A gente consegue perceber como que o salário mínimo está muito deslocado, está muito subvalorizado com relação às necessidades da população brasileira, né? Dado que a gente tem uma parte muito significativa da população, uma parte grande dos empregados e dos pensionistas que recebem só o salário mínimo. E aí, na hora que a gente pensa no mercado de trabalho, né? A gente tem essa população que recebe o salário mínimo e a gente tem os demais trabalhadores brasileiros lidando com uma taxa de desemprego muito elevada, o que pressiona os salários para baixo. Então, a gente teve que no quarto trimestre de 2021, a taxa de desemprego medida pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, foi de 11,1%, ou seja, a gente tem mais de 10 milhões de brasileiros que estão desempregados, que estavam procurando emprego no último trimestre do ano passado, mesmo com a economia reabrindo, né, com as cidades acabando com as medidas de distanciamento e isolamento social, a gente tem uma parte muito significativa dos brasileiros que estão desempregados. Além disso, quando a gente compara
as vagas abertas no mercado de trabalho formal, ou seja, aquele trabalho com carteira assinada, a gente viu que no final de 2021, com relação ao final de 2020, a gente teve um resultado ruim, a gente teve um resultado negativo, ou seja, no final de 2021 a gente não está conseguindo recuperar o mercado de trabalho com todos os problemas que a gente teve ao longo de 2020, né? Essa taxa de desemprego de 11,1% que eu mencionei da PNAD, ela considera todo o mercado de trabalho. Então, ela considera as pessoas que trabalham por conta própria, as pessoas que são MEI, as pessoas que trabalham informalmente, não trabalham com carteira assinada, mas deveriam trabalhar. Então, assim, mesmo se a gente considerar todas essas pessoas, ainda assim a gente tem uma taxa de desemprego muito elevada. E uma outra coisa importante também é que a gente tem que a taxa de desemprego tem diminuído marginalmente ao longo de 2021, porém, a remuneração média do trabalhador brasileiro também tem caído. Então, os empregos que estão sendo gerados, né, essas vagas que estão sendo criadas no mercado de trabalho brasileiro, elas não são vagas com salários elevados. E isso impacta diretamente na economia, porque a gente tem trabalhadores que às vezes conseguem um emprego, mas com um salário muitas vezes mais baixo do que o último salário que eles tinham antes de ser demitido, e com isso essas pessoas acabam tendo que fazer escolhas com relação ao consumo. Então, às vezes, para pagar o aluguel ou a prestação da casa própria, para arcar com os custos de transporte, as pessoas deixam de consumir muitas coisas que elas consumiam antes. Então, a gente percebe que a reabertura da economia foi importante, está sendo importante para vários setores que ficaram parados, né, nos últimos anos, setor de hospitalidade, turismo, eventos, a própria indústria também, que tinha tido algumas paradas ao longo de 2020, mas chega em 2021, as condições da economia brasileira não são boas o suficiente para lidar com todas essas deficiências que a gente acumulou ao longo dos últimos anos. Uma outra maneira que a gente tem de olhar as questões do mercado de trabalho é que no DIEESE a gente analisa as negociações coletivas. Então, como estão as discussões de recomposição salarial e das outras questões também que os trabalhadores têm em todos os setores econômicos. Então, a gente olha a indústria, agropecuária e principalmente o setor de serviços, né, que é o maior setor dentro da economia, que a gente tem o comércio e as demais ocupações no país. E ao longo de 2020 e 2021, a gente viu algumas mudanças bem complexas no mercado de trabalho brasileiro através dessas negociações. Em primeiro lugar, né, no começo de 2020, quando a gente não tinha a pandemia, a gente tinha que as negociações foram difíceis, mas que muitas categorias estavam conseguindo reajustes salariais com ganho real, ou seja, acima da inflação. Porque a gente ainda não tinha a pandemia e a taxa de inflação estava baixa. Então, isso tinha sido mais fácil de negociar. Ao longo do segundo semestre de 2020, a gente viu que muitas negociações foram feitas com foco na manutenção dos postos de trabalho, muito mais do que na recomposição da remuneração dos trabalhadores. Então, muitos trabalhadores no segundo semestre de 2020 ficaram sem reajuste, né? O salário continuou o mesmo que estava antes. Então, sim, os salários foram congelados, os benefícios também, né? Muitas pessoas que tinham auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, para o segundo semestre de 2020, isso foi muito focado, as negociações estavam focadas em manter os empregos. E na hora que a gente chega a 2021, as negociações ficaram ainda mais complicadas. Na hora que a gente analisa o total do ano, a gente viu que ao longo de todos os meses, a maior parte dos reajustes foram com índices inferiores à recomposição da inflação. Então, vamos supor que a gente teve uma inflação, às vezes, de 10%, aí o reajuste naquela data base era de 8% ou de 6%, ou muitas vezes nenhum reajuste, né, um reajuste zero, e o pagamento de um abono ou um reajuste em alguma dessas cláusulas, como auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, que eu já mencionei. Se a gente vai olhar a média do ano de 2021, foi um resultado muito negativo. A gente teve que a maior parte dos 16 mil contratos que a gente analisou foram com uma perda remuneratória importante, e a perda média foi de 0,86%. E isso deu-se em todos os setores, tá? No setor de serviços, a gente tem grandes categorias, como os comerciários, os bancários. Os bancários foram uma categoria que tiveram reajuste positivo em 2021,
porque eles tinham acertado esse reajuste lá em 2020. Então, durante as negociações em 2020, não só no setor bancário, mas em outros setores isso também aconteceu, algumas categorias conseguiram negociar um contrato um pouco mais longo e que não tivesse reajuste no primeiro momento, mas que às vezes na próxima data base ou numa data escolhida tivesse um reajuste superior à inflação. Por quê? A expectativa era de, com a melhora da pandemia, a gente tivesse taxas de inflação mais baixas, a economia ia reabrir. Isso em 2020 não estava contando com as questões energéticas que a gente ia passar ao longo de 2021, né? Como eu falei, a gente teve um aumento muito significativo nos preços dos combustíveis, né? Só a gasolina aumentou 37% ao longo de 2021, o gás também aumentou mais ou menos na mesma proporção, e a energia elétrica também, que teve aumento muito relevante, e isso teve um impacto nas taxas de inflação. Então, quando a gente teve as negociações, quem já tinha acertado o reajuste no ano anterior foi, teve um resultado mais positivo, mas quem estava negociando no ano passado teve muita dificuldade, porque com esses índices de inflação mais elevados, né, por volta de 10%, a negociação fica muito mais complicada. Então, o que a gente viu foi, além dessas perdas salariais significativas, muitas negociações foram realizadas com reajustes parcelados. Então, às vezes, o reajuste, além de ser inferior ao reajuste necessário da data base, ele também é parcelado para os próximos meses. Isso aconteceu, às vezes, parcelamentos em 2 e até 3 vezes, ou o pagamento de um reajuste inferior à inflação, ou pagamento de nenhum reajuste em alguns casos, e o pagamento adicional de um abono, né? Que é muito comum de acontecer e que o movimento sindical, às vezes, tem dificuldades de impedir, né, assim, de impedir isso, porque os trabalhadores precisam do dinheiro, né? Então, o abono é normalmente um dinheiro muito bem-vindo, ao mesmo tempo em que ele não é incorporado ao salário. Então, no ano seguinte, quando você tem uma nova negociação salarial, você não tem a incorporação daquele benefício que foi conquistado na negociação anterior. Então, é bem complicado a criação dos abonos, mas a gente sabe que às vezes é necessário para conseguir algum tipo de benefício para o trabalhador, né? Num país com uma taxa de desemprego elevada como a nossa, é muito complicado conseguir um emprego. Muitas vezes os trabalhadores querem continuar na sua vaga, né? Isso é a primeira necessidade de tudo. Para 2022, a partir de tudo isso que eu já comentei aqui, a gente tem expectativas um pouco, não diria que são pessimistas, mas não são boas expectativas, porque desde o do início do ano, a gente já sabia que esse ano seria um ano de inflação elevada, porque os índices no final de 2021 foram muito elevados, além de mostrarem que o setor de serviços, o setor da indústria e o setor de comércio não estavam crescendo como era esperado quando a economia reabriu. Então, assim, principalmente o setor industrial, que é um setor que emprega pessoas com uma qualificação muitas vezes mais específica, né, e mais especializada do que os demais setores. Então, normalmente, os rendimentos são mais elevados. Esse setor não tem aumentado a produção significativamente. Então, muitas fábricas também tiveram problemas com os componentes, né, que eram importados, né, matérias-primas importadas, às vezes maquinários importados, isso aumentou os custos e diminuiu a produção. Então, a gente tem essa dificuldade. O setor de serviços, que engloba praticamente todas as movimentações que a gente tem na economia, também sofreu. Por quê? A economia reabriu, né? Assim, as cidades reabriram, mas as pessoas estão com uma renda mais baixa. Muitas pessoas se endividaram durante a pandemia de maneira muito significativa, né, às vezes para conseguir manter o pagamento das contas em dia, e com isso, quando tudo reabre, essas pessoas não têm dinheiro para consumir, né, para focar às vezes em lazer ou em supérfluos, como elas tinham antes da pandemia. Além disso, como a pandemia não acabou ainda, né, ainda há uma grande incerteza na população em saber e conseguir se planejar para os próximos anos. Então, isso também diminui um pouco o consumo das pessoas, né? Além disso, os governos estaduais e o governo federal, nos últimos anos, têm se mantido muito endividados, com dificuldades de investir, né, de aumentar os investimentos e
gastos com manutenção, e isso também tem impacto em vários setores, principalmente no setor de construção civil também, que é muito impactado quando a gente tem obras de infraestrutura, que a gente praticamente não teve em 2020 e em 2021. Então, é esperado que esse ano a gente tenha uma combinação muito negativa, que é essa inflação elevada, né? A gente já tem uma média de preços mais altos, e no fim de 2021, a gente não esperava que agora, no primeiro trimestre de 2022, a gente tivesse com a inflação se mantendo ainda tão elevada. Então, a expectativa é que ao fim do ano a inflação fique por volta de 6, 6,5%, que é um índice bastante considerável, né? Pensando que a gente veio de 2 anos de inflação acima de 10%. Então, assim, é uma situação muito negativa para a economia brasileira, né? A inflação corrói os salários e corrói os preços, deixa a sociedade toda desorganizada economicamente, né, dificulta o planejamento de longo prazo, e a gente tem essa questão internacional que, obviamente, tem um impacto muito significante aqui dentro, né? Se a gente é um país que exporta a maior parte da sua produção agropecuária, exporta petróleo para poder ser refinado e trazido de volta para dentro do Brasil, qualquer mudança que a gente tem nos mercados internacionais de produtos agrícolas, a gente tem um impacto aqui dentro. Então, a gente tem um aumento dos preços porque os produtores vendem mais para fora do Brasil, né, que vale mais a pena, e aí a gente tem uma diminuição da oferta aqui dentro. E a gente tem um aumento de preço porque muitas vezes a oferta não está sendo suficiente para lidar com a demanda, principalmente se a gente tem questões climáticas, né, que interferem muito em vários alimentos, né, nos preços de vários alimentos. Então, por exemplo, o café, que é um dos produtos que teve aumento mais significante nos últimos meses. A gente teve uma combinação da questão climática com o aumento da demanda internacional. Com isso, em alguns lugares aqui no Brasil, no último ano, o café teve um aumento de mais de 100%. Então, praticamente, né, mais que dobrou o preço nos últimos tempos. E isso fica muito difícil dentro do comércio, por exemplo, né? As padarias, supermercados, restaurantes que vendem café têm que aumentar significativamente o preço desse produto. Porém, a população está com o salário, está com a renda muito mais achatada do que estava no começo da pandemia. Então, tem dificuldade de consumir também esses produtos por um preço mais elevado, ou até consome os mesmos produtos, mas gasta muito mais da sua renda mensal para isso, né? E sobra menos dinheiro para gastos com supérfluos. Mas o ponto principal, eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação de crise para discutir, é a questão da matriz energética brasileira. Porque ao longo de 2020 e 2021, principalmente, a gente pôde perceber como que é importante a gente fazer uma discussão rápida, né? É uma discussão urgente, tem que ser feita, mas é uma discussão que vai ter resultados em médio e longo prazo, que é a questão da gente transformar nossa matriz energética. A matriz energética brasileira é muito focada na produção de energia hidroelétrica nos últimos anos, que é uma energia limpa, porém, com as mudanças climáticas causadas, entre outros problemas, devido ao aumento da taxa de desmatamento dentro do país, a gente tem mais dificuldade de obter a mesma quantidade de energia dessas hidrelétricas. Então, no ano passado, o que aconteceu? Para não ter apagão, o governo recorreu às usinas termoelétricas, que são usinas que usam energia não renovável, usam carvão e óleo, entre outros. E esse tipo de usina fornece uma energia muito mais cara, né? Além de não ser renovável, ela também é mais cara. Então, o que a gente tem que pensar é como parar de usar usinas termoelétricas nos próximos anos, como às vezes focar em usinas eólicas para tentar diversificar mais a produção de energia no Brasil, né? Não precisar tanto das usinas hidrelétricas. E aí, do lado dos combustíveis, também a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Nessa transição. A gente tem uma economia que é baseada no transporte rodoviário de pessoas e transporte rodoviário de produtos. Então, a gente consome muito diesel, a gente precisa de muito diesel no país inteiro, né, para a movimentação das pessoas, através dos ônibus, e também para a movimentação dos caminhões transportando os produtos que a gente compra. Então, seria interessante se a gente pensasse, às vezes, em uma transformação que aumentasse, por exemplo, a malha ferroviária do país. Se a gente focasse mais em malha ferroviária, ao mesmo tempo em que houvesse uma transformação significativa dos motores de combustão, que a gente passasse a usar energias como energia elétrica, né,
nos motores dos carros e dos caminhões, e dos ônibus também, né? Ou que a gente usasse outras possibilidades de energia, como energia tipo o biodiesel, né? Que é ainda uma energia que ainda não é muito significativa dentro da matriz brasileira, mas que pode ser incentivada nos próximos anos, aproveitando, né, os restos da produção agrícola brasileira, que é muito elevada. Então, essa discussão toda que a gente está fazendo ao longo de 2021 e agora em 2022, sobre a dificuldade de lidar com essa volatilidade nos preços da energia, principalmente do petróleo, e os impactos que isso tem tido, né, na vida dos brasileiros nos últimos meses, é importante para a gente pensar numa nova matriz de energia, para a gente transformar a economia brasileira numa economia verde, porque, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil tem se tornado cada vez mais um dos países atrasados na discussão, por exemplo, dos motores de combustão. A gente não está tendo uma transformação relevante no nosso parque industrial para produzir, né, principalmente os motores movidos à eletricidade, que é o que está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, se a gente não produz esse tipo de motor, a gente não vai mudar a nossa matriz energética e a gente não vai conseguir exportar o que é produzido aqui, caso os outros países estejam focados nisso, né, em fazer uma transição para energias mais limpas. Também a gente tem que focar muito na energia eólica e solar, porque o Brasil tem fontes muito abundantes nesses dois tipos de energia, né? A gente já tem parques eólicos muito relevantes no Nordeste, que podem ser expandidos, às vezes, para as outras regiões. E se a gente melhorar as linhas de transmissão de energia, a gente pode fazer uma movimentação mais rápida da matriz energética, de uma matriz focada na energia hidrelétrica para focada na energia eólica e solar. E, por fim, a gente tem que pensar também especificamente na questão do petróleo, porque todas essas discussões não tem como a gente resolver isso de uma hora para outra. Né? São investimentos que demandam um tempo para maturar, usinas demoram anos para serem feitas, né, e começarem a operar. Então, a gente tem que pensar no que vai acontecer com o petróleo agora. E a discussão que tem sido feita muitas vezes desconsidera o fato de que a Petrobras é uma empresa estatal, né, uma empresa de economia mista, então, assim, o governo brasileiro é o principal acionista, porém não é o único, então ela tem a movimentação de ações nos mercados financeiros, mas como o principal controlador da Petrobras é o governo brasileiro, seria interessante que ela considerasse as necessidades do governo brasileiro, ou seja, considerasse a população brasileira, o bem-estar dos brasileiros, na hora que ela vai precificar o petróleo. E a gente pode fazer isso de várias maneiras. Algumas têm voltado a ser discutidas, né? Você pode dar subsídio no petróleo agora, no momento de crise mais elevada. Você pode criar também fundos de estabilização dos preços para você não ter uma variação muito elevada dos preços. E você pode também mudar um pouco a política de criação dos preços da Petrobras. Por quê? Os preços não só são baseados nos custos que ela tem de produção, porque os custos de produção da Petrobras, apesar de que a extração de petróleo no Brasil é cara, porque o tipo de petróleo extraído aqui, que é um petróleo mais denso, ele exige um pouco mais de tecnologia do que em muitos países, e isso também foi muito desenvolvido pela Petrobras, os custos são mais elevados, e o fato de que você leva esse petróleo para fora para refinar também aumenta os custos, mas, em geral, os custos de produção no Brasil são baixos, comparado com os outros países. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Talvez a política atual de manutenção dos preços comparados com os preços do mercado internacional não seja interessante se a gente considerar que a principal empresa de petróleo brasileira é estatal. Então, o governo federal pode pensar novas maneiras de lidar com isso, em dar lucro, a Petrobras dar lucro para os seus acionistas, afinal de contas, o governo também é acionista da Petrobras e ele quer um resultado positivo, mas considerando o fato que a gente tem uma matriz muito dependente do transporte rodoviário. Então, eu acho que talvez a discussão mais importante que a gente tem que ter para a economia em 2022 é essa. Como é um ano de eleição, é um ano que esse assunto vai estar muito presente em todas as discussões, né? Já está, obviamente, mas que a gente pode cobrar dos governantes eleitos em quaisquer esferas, seja no executivo, seja no legislativo, a discussão da mudança da matriz energética, porque o Brasil é um país que tem muito potencial para isso, mas precisa de correr atrás e realizar, né, esses investimentos para quando a gente passar pelas próximas crises, a gente estar mais bem preparado e não ter que lidar tanto com os problemas e com as interferências
no mercado internacional. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mariel, que excelente explicação. Nós precisávamos ter tido esse conhecimento um tempo antes, né, para chegar bem nessa pandemia e ter tomado ações estratégicas. Muito obrigada pela participação. Nós temos diversas manifestações no chat, mas eu quero, primeiramente, dizer que nós temos participantes aqui da Bahia, do Ceará, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Que lindo mosaico nós temos aqui nessa tarde, com expressivas participações e tão relevantes considerações aí movimentando o nosso chat nessa tarde. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês e pela participação nesse seminário. Nós temos aqui a manifestação da Mônica Sobreira, que diz assim: o DIEESE é uma entidade de grande importância para nos subsidiar e orientar. O José Gonçalves do Nascimento fala: engraçado defender a extensão. Engraçado. Defender a extensão rural fica, às vezes, parecendo mais ativismo político do que construção de política estruturante de desenvolvimento no campo. Obrigada, José, pela consideração. E nós temos a pergunta para você, Mariel, do Pedro de Prá, falando: políticas públicas que promovem investimentos nos pequenos e médios produtores rurais têm impacto no crescimento da economia? E ele considera: imagino que tem um impacto mais importante do que os investimentos no agronegócio. É isso mesmo, Mariel? Bem-vinda. Obrigada, Flávia. Obrigada, Fazé, pelo convite. Em nome do DIEESE, eu estou aqui hoje. A gente fica muito agradecida por ser convidados para discutir com vocês, né, que têm conhecimento, que estão na ponta, né, lidando com os problemas da economia brasileira, e eu espero que essa troca aqui seja muito proveitosa. Bom, essa primeira questão, né, sobre as políticas públicas para os pequenos produtores. Eu acho que não tem como falar que não é muito mais benéfico do que a questão do agronegócio. E um dos principais motivos para isso é que o Brasil, a gente é um país de trabalhadores, né? A maior parte da população brasileira está no mercado de trabalho, tanto na agricultura, como na indústria, como no setor de serviços, né? Eu falei bastante na apresentação sobre isso. E a gente tem, de acordo com os dados do IBGE, do Censo Agropecuário, de 2019, a estimativa é que a gente tenha por volta de 10 milhões de brasileiros trabalhando no campo. E a grande maioria dessas pessoas trabalha em pequenas propriedades, né? E às vezes propriedades que são propriedades familiares ou propriedades que englobam até 10 funcionários, 20, 50, por exemplo, no máximo. Então, o que é mais importante, eu acho, é a gente perceber isso, assim, o papel que essas pessoas que estão trabalhando diretamente na produção agropecuária nacional tem no resto da economia, né? Se essas pessoas trabalham e recebem salários, né, que adquirem renda, né, com essa produção, elas movimentam a economia, né? A gente precisa de pessoas com dinheiro para as pessoas comprarem produtos, comprarem serviços, passearem pelo país, viajarem, todo esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, já tem isso, né? A exportação, eu suponho que o que ele está dizendo sobre o agronegócio seja mais no sentido do grande produtor focado na exportação, né? O que é um problema? A gente percebeu, eu acho, nos últimos 2 anos da pandemia, principalmente, como o crescimento do agronegócio e da exportação de produtos brasileiros, de grãos, de bovinos, enfim, de todos os tipos de carne, de produtos que a gente que produz aqui no Brasil, que são produzidos aqui dentro do Brasil, foi muito benéfica na balança comercial brasileira. E a gente pode ver isso na balança comercial, a gente consegue ver isso no PIB também. Mas esse tipo de investimento, a gente fala na economia que não é um tipo de investimento que tem um multiplicador muito elevado. Ou seja, que cada R$1 de renda a mais que a gente tenha na exportação, quantos reais que isso se transforma dentro da economia brasileira. E o que a gente percebe nos estudos que a gente já tem da economia brasileira é que, por exemplo, o pagamento de salários e investimentos de alta tecnologia, mas que também tem uma alta utilização de mão de obra, costumam ser investimentos que têm um efeito multiplicador maior.
Então, o que a gente precisa? Eu não acho que a gente tem que parar de dar importância, tá? nem de longe, para o que o Brasil já tem do ponto de vista de mercados mundiais, né, para exportação de produtos brasileiros. Eu não acho que é isso, mas eu acho, e aí vocês têm um conhecimento muito mais elevado do que o meu, né, que lidam diretamente com essa assistência, que a gente tem capacidade de aumentar a produtividade nas áreas que já estão sendo utilizadas aqui dentro do Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente não tem necessidade nenhuma de desmatar para poder expandir a produção dentro do país. A gente já tem tecnologia suficiente para melhorar a produtividade do que já é produzido atualmente, mas talvez fosse importante que a gente concentrasse também em produzir alimentos para serem consumidos aqui dentro. Porque o que a gente percebeu nesses últimos anos, eu estava analisando alguns relatórios do próprio Ministério da Agricultura, é que a área plantada no Brasil subiu bastante nos últimos anos. E a expectativa é que até 2020, que a gente fique com uma área um pouco maior, mas que a expansão seja principalmente na produção de soja e de milho. Soja é utilizado principalmente para fazer ração, né? Então, a gente deixa de produzir arroz e feijão, que são 2 alimentos básicos na dieta dos brasileiros, e passa a produzir alimentos, né, no caso da soja, para ser feito, né, para ser transformado em óleo, para ser utilizada na composição de rações. Os milho a mesma coisa, e a gente deixa de preocupar com a segurança alimentar dentro do Brasil. A gente está numa situação de pandemia em que é público e notório que a insegurança alimentar cresceu muito, né? A gente tem algumas estatísticas do ano passado que mostram que praticamente metade dos brasileiros diminuiu o consumo de carne desde o começo da pandemia, né? Que mais de metade dos brasileiros tem algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, não tem certeza se vai conseguir comer as 3 refeições, né, café da manhã, almoço e janta todos os dias. Então, a gente precisa de usar todos esses recursos naturais que a gente tem no Brasil, toda essa expertise, todo o conhecimento que a gente tem aqui de ser um país que é privilegiado do ponto de vista climático, né, e dessa questão dos recursos próprios que a gente já tem aqui e dos recursos humanos também, que a gente tem uma estrutura muito bem organizada e que deve ser valorizada para a execução das políticas públicas voltadas para os pequenos produtores. Então, talvez se a gente focasse mais, né, em melhorar a produtividade, em focar as pesquisas para incentivar a produção de alimentos, a gente teria efeitos de médio e longo prazo muito melhores para a economia brasileira. Porque o que a gente viu nos últimos anos, né? A gente tem crescimento econômico brasileiro focado muito, desde 2017, 2018, principalmente nos resultados do setor agropecuário. Foi esse setor, praticamente, que segurou o PIB brasileiro, né, para a gente não ter quedas muito significativas. Mas segurou, mas isso não tem se traduzido em melhorias para a população, justamente porque o resultado positivo não está vindo dos setores que empregam mais pessoas e tem impacto mais direto na população. Então, se a gente melhorar a produção desse setor e focar também na produção de alimentos para serem consumidos aqui dentro do Brasil, a gente ainda resolve um outro problema, que é o problema da inflação. Eu falei bastante na minha apresentação que talvez é um problema clássico brasileiro que a gente mais lida e que ultimamente voltou a ser um problema muito relevante, principalmente através da inflação de alimentos, né? Da dificuldade que as pessoas estão tendo na hora que saem de casa para comprar os alimentos da cesta básica, mas também os alimentos, alguns supérfluos, digamos assim, e as pessoas estão deixando de consumir, estão deixando de consumir arroz, deixando de consumir feijão, devido ao aumento dos preços, sendo que a gente tem a capacidade de aumentar a produção dentro do Brasil. Então, eu acho que, sem dúvida, qualquer discussão de políticas públicas que passem pelo agronegócio tem que ser focada nos pequenos produtores e na produção de alimentos. O Brasil já conquistou muitos mercados internacionais de soja, de milho, de carne bovina, de café, o que é positivo, é claro, mas a gente não pode focar só nisso, porque isso não traz tantas melhorias para a população aqui dentro. Acho que é isso, claro. Perfeito. Nós temos aqui uma outra questão do Francisco Campos. Acho que você já trouxe algumas informações, mas ele considera assim: adotamos orientações internacionais contra os protecionismos. Aí ele coloca em aspas, né? A favor do livre mercado.
Porém, os países desenvolvidos cresceram utilizando justamente as ferramentas que hoje são contra. Usaram a escada e agora querem esconder a mesma. É isso mesmo? Isso do livro do Jung Chang, né? Que é um livro bem legal assim, sobre crescimento econômico, e é interessante porque a área de crescimento econômico, né, na economia é uma das áreas mais discutidas. A gente tem muitas teorias sobre crescimento. Esse livro dele, inclusive, fala um pouco de algumas teorias e, inclusive, né, contesta essas teorias. E eu acho que o caso do protecionismo, que foi o que ele ressaltou, talvez seja mais interessante nisso, né? Porque a gente está numa economia internacional que a gente tem organismos multilaterais para lidar um pouco com essas diferenças, né? Mas considerando as premissas da Organização Mundial do Comércio, enfim, da própria divisão econômica da Organização das Nações Unidas, considerando isso, que a gente tem um estágio final de desenvolvimento que seria próximo do modelo que a gente tem dos países, que são os países de renda mais elevada atualmente, e que a gente tem que perseguir esses objetivos em todos os outros países. Aí, isso dentro da academia, da discussão econômica, isso já não tem um consenso. E eu formei mais de 10 anos atrás, né, na época que eu estava na faculdade, isso ainda era muito discutido, mesmo a gente tendo praticamente assim, mais de 100 anos de literatura com diversas abordagens sobre o crescimento econômico, né? A gente tem abordagens muito específicas considerando o desenvolvimento dos países mais pobres, como é o caso do Brasil, né? A gente tem a CEPAL, que é a divisão das Nações Unidas focada em América Latina e Caribe, que discute muitas dessas teorias. E aí eu acho que nos últimos anos, principalmente devido às mudanças climáticas e a importância que as mudanças climáticas e para o meio ambiente passaram a ter na discussão de desenvolvimento econômico, eu acho que talvez a gente esteja no momento ideal justamente para discutir isso, para esse modelo de desenvolvimento que a gente tem que seguir para chegar no mesmo modelo dos países que são considerados desenvolvidos, que ele não serve mais no mundo que tem os níveis de consumo que a gente tem atualmente. E isso também já é uma discussão que tem acontecido, que já tem linhas de pensamento econômico explorando um pouco isso. E eu acho que essa questão do protecionismo é uma grande ironia, assim, para dizer o mínimo, né? Porque é justamente isso. Os países que são considerados desenvolvidos hoje em dia não são protecionismo, né? Mas eles utilizaram de uma estrutura colonial e imperialista para conseguir o seu desenvolvimento econômico às custas dos outros países que estão agora subdesenvolvidos, né? Ou então tendo mais dificuldades de desenvolvimento. Inclusive o Brasil, né? A gente foi colônia durante muito mais anos do que nós somos um país. Então, é difícil você desconsiderar isso, e é óbvio, né, que o país que teve colônias, que foi imperialista, que às vezes é imperialista até hoje, não quer comentar sobre isso, quer esconder essa parte, né? Como se fosse um país em que o livre mercado fosse a fundação econômica de todo o seu sucesso, de todo o seu crescimento. Mas mesmo se a gente desconsiderar isso, na hora que a gente considera as relações econômicas entre os países hoje em dia, é assustador ver, principalmente desde 2019, algumas discussões que o governo brasileiro tem feito no sentido de abrir a economia, que são unilaterais. E você faz, né, numa situação de economia mundial, você faz uma mudança unilateral, você tem que estar preparado para lidar com os resultados daquilo, né? E o Brasil parece querer fazer algumas mudanças de uma abertura comercial unilateral que vai contra todas as boas práticas nessa área, né, e que desconsidera essas diferenças de desenvolvimento que a gente tem. Então, mesmo que se a gente estiver perseguindo uma trajetória semelhante à dos países desenvolvidos, a gente vai abrir mão de várias vantagens se a gente fizer isso, né, se a gente focar numa abertura comercial irrestrita, e a gente fica sem poder de negociação, né? É a mesma coisa se duas pessoas tentarem para negociar e uma pessoa chegar e falar, eu te dou tudo, você não precisa me dar nada. Ninguém faz isso. Por que o Brasil quer fazer isso, né? Quer pular todas essas etapas, todas essas discussões, aproveitar todas as vantagens que a gente tem
por exemplo, o fato de que a gente tem um setor agroexportador forte, que é importante para outros países, pode e deve ser utilizado na discussão de abertura comercial, mesmo que a gente não esteja discutindo necessariamente o setor agroexportador. Se a gente estiver focando, por exemplo, na indústria pesada, que é completamente diferente, a gente pode levar isso para a mesa, porque os outros países levam. E mais do que nunca, os países e os órgãos multilaterais, né, que incentivam tanto o livre mercado, não são totalmente livres. Então, vou pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é considerado, né, o país mais capitalista. Enfim, os Estados Unidos não é um país que não tem tarifas comerciais para importação e exportação para outros países. Isso é uma mentira, assim. Eu não sei se isso é uma coisa que as pessoas acham que realmente acontece, mas não acontece. Eles têm poder suficiente para pressionar muitos outros países para diminuir as tarifas, ou para aumentar as tarifas de importação que eles têm para obter, né, fins geopolíticos. Então, em 2018 e 2019, acho que foi 2018 mesmo, o governo norte-americano aumentou as tarifas de importação do aço para tentar atingir a China. Aí o Brasil foi atingido, sem querer, porque acabou aumentando no Brasil. Aí o Brasil fez um acordo separado para não aumentar as tarifas de importação do aço brasileiro. Então, assim, existem medidas protecionistas em todos os países, né? A União Europeia, principalmente, se a gente observar a questão do setor de agricultura e pecuária na União Europeia, é um setor extremamente protegido, que se você colocar na ponta do lápis a questão dos custos e dos resultados finais, ele não se mantém, do ponto de vista assim, de uma planilha mesmo de entrada e saída de resultado. Ele não se mantém porque os resultados financeiros não estão superiores aos custos gerados com essas atividades. Porém, a manutenção da produção agrícola e da produção agropecuária dentro dos países do bloco europeu, ela cumpre objetivos geopolíticos importantes para aquele bloco. Não quer ficar totalmente dependente da importação de alimentos de outros países. Então, a gente tem que considerar tudo isso e levar isso tudo em consideração. Eu acho que a ideia brasileira de fazer uma abertura econômica que começou um pouco desde a década de 90, não é ruim por ser uma abertura econômica, porque eu acho que isso pode trazer muitos benefícios de longo prazo para a economia brasileira. Porém, a gente não pode fazer isso desconsiderando a história dos outros países e desconsiderando as nossas dificuldades, porque senão vai acontecer o que aconteceu na década de 90. Teve uma abertura unilateral, a indústria têxtil brasileira quebrou inteirinha, né? E então a gente não quer que isso aconteça novamente, porque a gente precisa bastante do setor industrial e, enfim, precisa de uma economia brasileira bem dinâmica. Então, é importante fazer isso com muito cuidado e considerando essas vantagens e desvantagens que a gente tem. É isso. Obrigada. A gente ficaria aqui discutindo, porque tem eu vou falando. Se ninguém me cortar, eu continuo falando. Mas, considerando a nossa programação, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, agradecendo mais uma vez, Mariela, a tua disponibilidade e a tua excelente participação aqui no nosso seminário. Tá bom, Flávia. Então, em primeiro lugar, né, novamente, obrigada pelo convite. Espero que as outras discussões que vocês façam hoje ainda, que a minha apresentação tenha ajudado nisso, que seja útil para vocês nos próximos meses, para discutir um pouco a questão política, né? 2022 é um ano bem complexo, a gente está passando por uma situação internacional que veio meio de surpresa, para juntar com todas as questões políticas internas que a gente tem aqui, né? Estamos numa situação que a gente tem que discutir o futuro. Esse ano é o ano principal para a gente discutir o nosso futuro, né? Discutir o que vai acontecer não só nos próximos 4 anos, mas talvez nas próximas décadas. E eu acho que o principal é que a gente tem que pensar um pouco nessas questões de quem que é o Brasil mesmo hoje. A gente quer que o Brasil continue com quais vantagens, com quais coisas boas que a gente tem hoje em dia e o que a gente quer mudar. Eu acho que a função da economia brasileira em relação ao setor de agropecuária é uma questão histórica que a gente tem. O Brasil foi fundado em cima disso. Então, eu não acho que faz sentido a gente tentar descartar e mudar totalmente a matriz da economia brasileira. Porém, a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, de uma maneira que seja ecologicamente mais correta, de uma maneira que não leve a maior desmatamento, que não leve a um aumento da temperatura
no Brasil maior nos próximos anos, então eu acho que a gente tem que considerar os nossos recursos naturais, que a gente é um país muito sortudo nesse sentido, e que a gente tem que considerar os nossos recursos humanos, né, que são a população, e no caso de vocês, que fazem parte de todo um suporte que a gente tem da sociedade com relação à economia, eu acho que a gente tem que valorizar mais isso. Eu acho que essa situação de pandemia talvez tenha sido útil para nós percebermos o quanto os funcionários públicos e funcionários que trabalham para o bem comum, não só funcionários públicos, né, por exemplo, pessoas do setor de saúde, são importantes. Não adianta a gente tentar ter uma economia desenvolvida se a gente não considerar o bem-estar da população. E é isso que eu espero que vocês discutam nos próximos meses, e espero que a próxima vez que eu vier aqui ou outra pessoa do GES, que a gente discuta coisas mais otimistas. É isso, obrigada, Flávia. Obrigada mais uma vez, Mariel Angeli Lopes, que falou para a gente sobre a conjuntura econômica em 2022.